Joana d'Arc, Cerco de Orleans. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje iremos contar a história de Joana d'Arc e o Cerco de Orleans. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. Joana d'Arc nasceu durante a Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337 e terminou em 1453. O fato que desencadeou o conflito foi uma disputa dinástica pelo trono francês. Em 1328, o rei Carlos IV da França morreu, não deixando nenhum herdeiro direto para ocupar o trono francês, e abriu a possibilidade de outros parentes sucederem ao trono, um dos quais foi o rei Eduardo III da Inglaterra. O rei inglês era parente de Carlos IV por parte de mãe, mas o seu interesse no trono francês não foi apoiado pelos nobres franceses, especialmente porque representaria o fim da autonomia francesa. Como resultado, a nobreza francesa rejeitou as reivindicações de Eduardo III através das leis sálicas, que proibiam as mulheres e os seus descendentes de herdarem o trono francês. Assim, outro monarca foi coroado rei da França, Filipe VI. Esta situação prejudicou ainda mais as relações entre a Inglaterra e a França, e o desgaste acumulado dos anos seguintes levou à Guerra dos 100 Anos. A guerra afetou a vida de muitos franceses como Joana d'Arc, pois acarretou em doenças, fome e destruição. A aldeia onde vivia a família de Joana d'Arc era cercada pelo território do Ducado da Borgonha, aliado da Inglaterra no conflito, e, a certa altura, sua aldeia foi totalmente queimada. Desde os 13 anos, Joana d'Arc afirmava ouvir vozes e ter visões que lhe diziam que deveria juntar-se à luta contra os britânicos e ajudar a coroar o rei Carlos VII de França. Segundo ela, as visões e vozes seriam de São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. À medida que Joana d'Arc envelhecia, essas visões e vozes permaneceram, e ela se convenceu de que deveria lutar na guerra para defender a França e de Carlos VII. Na década de 1420, a França estava numa posição muito crítica na guerra. As derrotas do país contra os britânicos continuavam a acumular-se e o moral do exército estava muito baixo. As coisas ficaram ainda piores para Carlos VII porque Reims, onde os reis franceses eram historicamente coroados, caiu nas mãos dos ingleses. Assim, Carlos VII tornou-se rei da França em 1422, embora ainda não tivesse sido coroado em Reims. Foi Joana d'Arc quem o ajudou a atingir esse objetivo. Aos 16 anos, Joana d'Arc encontrou Robert de Baudricourt, um oficial real que trabalhava em Vaucouleurs. Ela permaneceu lá até conseguir persuadir Robert a levá-la para Chinon, onde Carlos VII se refugiou. Em Chinon, ela queria conhecer o rei e apresentar sua missão de salvar o reino da França. Após alguma persistência, Baudricourt organizou os preparativos para o envio de Joana d'Arc para Chinon. Antes de embarcar na viagem de Vaucouleurs a Chinon, que durou cerca de 11 dias, Joana decidiu cortar o cabelo e vestir roupas masculinas. Ela tinha apenas 17 anos na época e não tinha nenhum conhecimento militar. Em 1429, Joana d'Arc conheceu o rei numa reunião privada. A maior surpresa da reunião foi que Joana d'Arc recebeu tudo o que precisava para lutar contra os britânicos. O rei deu-lhe armas, roupas e deu-lhe o comando de um exército de cerca de 7.000 homens. Batalha de Orleans. A primeira participação de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos ocorreu em Orleans. O cerco de Orleans começou oficialmente em 12 de outubro de 1428, com um bombardeio de artilharia que iniciou-se no dia 17 de outubro. Em 21 de outubro, os britânicos atacaram o Boulevard, mas os franceses repeliram os atacantes com bombas, redes de corda, óleo escaldante, carvão quente e cal virgem. Os britânicos decidiram não lançar um novo ataque frontal e começaram a colocar minas nas muralhas da cidade. Em 23 de outubro, os franceses contra-atacaram, disparando pit-props e recuando para Tourelles. Mas no dia seguinte, 24 de outubro, a própria Tourelles foi tomada de assalto. Os franceses que partiam explodiram alguns dos arcos da ponte para evitar a perseguição direta. Em 12 de fevereiro de 1429, Joana d'Arc encontrou-se com o capitão do Dauphinois de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, a quem tentou explicar sua sagrada missão, transportar Carlos VII e entregá-lo em Reims para sua coroação real.
A primeira missão de Joana d'Arc foi juntar-se a um comboio reunido em Blois, comandado pelo Marechal Jean de Labrosse, senhor de Boussac, para entregar suprimentos a Orléans. Foi de Blois que Joana d'Arc enviou a sua famosa carta aos comandantes de cerco britânicos, autodenominando-se La Pucelle, a donzela, e ordenando-lhes em nome de Deus: vá embora, ou farei você ir. O comboio de socorro, escoltado por cerca de 400 a 500 soldados, finalmente deixou Blois em 27 ou 28 de abril, numa procissão quase religiosa. Joana insistiu em aproximar-se de Orleans pelo norte, onde as forças inglesas estavam concentradas, através da região de Beauce, pretendendo combatê-las imediatamente. Mas os comandantes decidiram, sem avisar Joana, enviar o comboio numa rota tortuosa para sul, através da região de Sologne, até Roule, perto de Chesse, na margem sul do Loire, cerca de 6 quilômetros a leste da cidade. Jean de Dunois, comandante de Orléans, encontrou-se com eles do outro lado do rio. Joana então ordenou um ataque imediato a Saint-Jean-le-Blanc, a Bastilha inglesa mais próxima, na margem sul. Mas Dunois, apoiada por seus oficiais, protestou e, depois de muito esforço, foi finalmente persuadida a permitir o envio de suprimentos para a cidade antes de qualquer ataque. O comboio de abastecimento aproxima-se do ponto de desembarque de Porte Saint-Loup, do outro lado do rio da Bastilha inglesa de Saint-Loup, na costa norte. Enquanto os escaramuçadores franceses protegiam a guarnição britânica em Saint-Loup, uma frota de Orleans navegou até as docas para coletar suprimentos, Joana e 200 homens. Disse que um dos milagres de Joana aconteceu aqui. O vento que levava o navio rio acima inverteu-se subitamente, permitindo-lhes navegar suavemente de volta a Orleans sob o manto da escuridão. Por volta das 20 horas do dia 29 de abril, Joana d'Arc entrou em Orleans triunfante e com grande alegria. O restante do comboio voltou para Blois. Nos dias seguintes, para levantar o moral, Joana caminhava regularmente pelas ruas de Orleans, distribuindo alimentos ao povo e pagando salários aos soldados. Joana d'Arc também enviou mensageiros ao forte britânico para exigir que partissem, ao que os comandantes britânicos sibilaram. Alguns até ameaçaram matar esses mensageiros, chamando-os de emissários das bruxas. Sentindo que a guarnição era pequena demais para realizar qualquer ação, Dunois entregou a cidade ao controle de La Hire em 1º de maio e foi pessoalmente a Blois para fornecer reforços. Durante este período, Joana deixou as muralhas da cidade e inspecionou pessoalmente todas as fortificações britânicas, e a certa altura trocou opiniões com o comandante britânico William Glasdale. Em 3 de maio, os reforços de Dunois deixaram Blois com destino a Orléans. Enquanto isso, outros comboios partiram de Montargis e Gien para Orléans. O comboio militar de Dunois passou pela área de Beauce, na margem norte do rio, na madrugada de 4 de maio, à vista da guarnição britânica em Saint-Saëns. Os britânicos recusaram-se a desafiar a entrada do comboio devido à sua força superior. Joana saiu e o seguiu. Assalto a Saint-Loup. Ao meio-dia de 4 de maio de 1429, Dunois liderou um ataque à Bastilha inglesa de Saint-Loup, a leste, aparentemente para garantir a entrada de comboios de suprimentos e tropas adicionais que teriam vindo para o leste ao longo da rota tortuosa usual. Joana quase não percebeu isso porque estava cochilando quando o ataque começou, mas correu para se juntar a eles. A guarnição de 400 ingleses foi amplamente superada em número pelos 1.500 atacantes franceses. Para desviar a atenção do exército francês, o comandante britânico Lord John Talbot lançou um ataque a partir de Saint-Loup, no norte de Orleans, mas foi detido pelo exército francês. Poucas horas depois, Saint-Loup caiu, com cerca de 140 britânicos mortos e 40 prisioneiros capturados. Alguns membros da guarnição inglesa em Saint-Loup foram capturados nas ruínas de uma igreja próxima e suas vidas foram poupadas a pedido de Joana. Depois de ouvir sobre a queda de Saint-Loup, Talbot retirou seu ataque para o norte. Ataque aos Agostinhos. A operação começou na madrugada do dia 6 de maio. Inspirados por Joana d'Arc, os cidadãos de Orleans formaram uma milícia urbana em seu nome e apareceram nos portões da cidade, para grande desgosto dos comandantes profissionais. Mesmo assim, Joana convenceu os comandantes a permitir a junção da milícia.
Os franceses cruzaram o rio a partir de Orléans em barcos e barcaças, desembarcaram na ilha de Saint-Étienne e desembarcaram no trecho entre o complexo da ponte e a Bastilha de Saint-Blanc. O plano era isolar e capturar Saint-Jean-le-Blanc do oeste, mas William Glasdale, comandante da guarnição inglesa, ciente da intenção francesa de se mover, destruiu às pressas as fortificações externas de Saint-Jean-le-Blanc e concentrou-se suas tropas no complexo central Boulevard Tourelles Augustins. Laire provavelmente lançaria um ataque apressado às fortalezas do Boulevard, as fortificações externas ao sul de Les Tourelles, antes dos desembarques formais franceses na costa sul. Isso quase se transformou em um desastre, pois os flancos do ataque foram expostos ao fogo inglês de Agostinho. O ataque foi interrompido quando gritos avisaram que a guarnição britânica da Bastilha de Saint-Privé, mais a oeste, estava subindo o rio para reforçar Glasdale e isolá-los. O pânico se instalou e os atacantes franceses retiraram-se do boulevard para o local de pouso, arrastando Joana de volta com eles. Vendo a bruxa fugindo e o feitiço quebrado, a guarnição de Glasdale irrompeu em sua perseguição, mas segundo a lenda, Joana voltou-se apenas para eles, ergueu a bandeira sagrada e gritou ao nome de Dieu, em nome de Deus, o que foi suficiente para convencer os britânicos a interromper a perseguição e voltar ao boulevard. As tropas francesas em fuga viraram-se para se juntar a ela. Posteriormente, o comandante francês lançou um ataque contra o mosteiro fortificado Mosteiro Les Augustins e finalmente o capturou antes do anoitecer. Com a casa de Augustin caindo nas mãos dos franceses, a guarnição de Glasdale foi bloqueada dentro do complexo Tourelles. Naquela mesma noite, o restante da guarnição britânica em Saint-Prive fugiu e rumou para o norte do rio para se juntar aos seus aliados em Saint-Glasdale que estavam isolados, mas capazes de contar com uma guarnição britânica forte e bem estabelecida entre 700 a 800 soldados. Ataque aos Tourelles. Desde outubro de 1428, a cidade francesa estava sitiada pelas forças inglesas. O objetivo do cerco era causar fome, o que dizimaria Orleans e facilitaria sua conquista pelos britânicos. Esta decisão também foi tomada porque os britânicos não tinham tropas suficientes para infringir um ataque frontal. Em 8 de maio de 1429, um exército liderado por Joana d'Arc atacou o exército inglês nos arredores de Orleans, e após um cerco de 8 meses, a cidade francesa foi libertada e milhares de soldados britânicos morreram. Joana foi atingida no pescoço e no ombro esquerdo por flechas de arco longo nas trincheiras ao sul de Les Tourelles e foi retirada às pressas do campo de batalha. Os rumores de sua morte encorajaram os soldados britânicos e baixaram o moral francês. Mas, segundo relatos, ela voltou mais tarde naquela noite e disse aos soldados que o ataque final levaria à vitória. Jean Pasquerel, confessor e capelão de Joana, afirmou mais tarde que a própria Joana teve alguma premonição ou conhecimento prévio de seus ferimentos, afirmando no dia anterior ao ataque que amanhã o sangue fluirá do meu corpo para a parte superior do meu peito. Outros ataques a Les Tourelles foram repelidos durante o dia. Ao cair da noite, Jean de Dunois decidiu guardar o ataque final para o dia seguinte. Ao tomar conhecimento desta decisão, Joana partiu para um período de oração silenciosa, depois regressou à zona sul de Les Tourelles, dizendo às tropas que quando a sua bandeira tocasse as muralhas da fortaleza, o local seria deles. Quando um soldado grita está se movendo a parede, Joana responde tu est vostre, e y em 3. É todo seu, entre. Os soldados franceses subiram as escadas das fortificações e avançaram. Os franceses venceram e forçaram os britânicos a abandonar o Boulevard e a regressar ao seu último reduto em Tourelles. Mas a ponte levadiça que os ligava a Rueil e Glasdale caiu no rio e morreu. Os franceses começaram a atacar a própria Tourelles de ambos os lados e foi finalmente capturada durante a noite. As perdas britânicas foram pesadas, incluindo outras ações do dia, nomeadamente a interseção de reforços que avançavam em direção às defesas. Os britânicos perderam quase 1000 homens e foram feitos 600 prisioneiros. 200 prisioneiros franceses foram encontrados no complexo e libertados. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!